Nesse período em que muitos produtores já fazem o plantio da soja, o Record Rural chama atenção sobre o que fazer para controlar espécies invasoras. Essas plantas podem competir com o pé de soja no momento em que ele mais precisa de nutrientes. A reportagem é de Juliana Lanari. Quem vê a lavoura de soja de longe nem imagina que esse tapete verde pode estar infestado de plantas invasoras. Espécies como o picão preto e a corda de viola são pragas que roubam água e nutrientes do solo e que, se não forem combatidas, podem afetar em cheio a produtividade. Depende muito da espécie presente, da densidade em que ela ocorre e do estágio dessas plantas daninhas em relação ao estágio de desenvolvimento da soja. Mas em termos gerais é muito amplo, pode variar de 10% a 90% de perdas. Na Embrapa Agropecuária Oeste, em Dourados, pesquisas indicam um manejo mais adequado para evitar a infestação de espécies invasoras nas lavouras de soja. Os cuidados devem começar no pré-plantio. Seria basicamente num sistema de cultivo direto, supondo que temos uma cobertura no inverno, fazer um controle adiantado, seria uma operação de dessecação, controle químico com herbicida de ação total, e 20 a 30 dias antes do período de plantio programado, e verificar a necessidade de um novo controle químico no pré-plantio, 1 a 2 dias antes da semeadura. Isso é muito variável, mas em termos gerais seria isso. Os estudos apontam ainda que quanto mais cedo o produtor forrar o solo com a palha seca da cultura anterior, melhor para o bolso. Existem estudos que indicam que uma dessecação bem adiantada, 20 a 30 dias antes do período estimado para a semeadura, seguida por uma nova dessecação nas vésperas do plantio ou mesmo até alguns dias depois do plantio, antes da emergência, traz melhores resultados. O custo adicional de uma nova dessecação, se necessária, gira em torno de 1 a 2 sacos de soja por hectare. No entanto, os benefícios por manter a soja limpa, mesmo antes do período crítico de competição, gira em torno de 4 a 6 sacos de soja por hectare. O produtor de soja deve ficar muito atento ao período crítico de competição, quando as plantas invasoras aproveitam para ocupar espaço na lavoura. Em termos gerais, a lavoura deve ficar livre da competição com plantas daninhas entre 25 e 45 a 50 dias após a emergência. No entanto, alguns estudos mais recentes indicam resultados positivos se a lavoura for instalada no limpo e mantida no limpo, mesmo antes do período crítico de competição. A taxa de crescimento das plantas invasoras é assustadora. Se essa gramínea cresce até 4 centímetros por dia, o pé de soja ganha no máximo 1,5 centímetro. O controle químico nem sempre dá certo. Algumas espécies são naturalmente tolerantes aos herbicidas. A maior preocupação dos pesquisadores e também o que tem tirado o sono dos produtores de soja de Mato Grosso do Sul e de outros estados brasileiros é essa pequena planta invasora, conhecida popularmente como buva. Aqui ela está com cerca de 10 centímetros, mas pode chegar até 2 metros de altura. O problema é que há alguns anos a buva ficou resistente ao herbicida que antes conseguia exterminar essa espécie invasora. Por que agora não consegue mais, Germani? Na verdade, isso está relacionado ao mecanismo natural de defesa da espécie. Dentro de uma comunidade vegetal, normalmente algumas plantas, 1 em 1 milhão, tem algum tipo de alteração genética que pode ou não causar uma alteração morfofisiológica. No caso da buva, essa alteração afetou o sistema de translocação de seiva na planta, e hoje o glifosato, ao ser aplicado, não é corretamente translocado na planta. Dessa forma, a quantidade suficiente do herbicida não atinge a enzima-alvo e a planta necessita de doses muito maiores que as convencionais para ser controlada.